Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no meu canal. Estamos de volta aqui como costume, né? Vamos falar aqui um pouquinho mais da Bíblia Sagrada. Desde já eu quero agradecer você que é inscrito no meu canal, que é ativo aí, tem acompanhado. Deus abençoe sua vida. Você que está chegando agora, que não é inscrito, eu te peço, se inscreva aí no meu canal. Se você gostar do conteúdo, deixa aí o seu like e acompanhe a gente aí, porque tem muita coisa boa no canal aí. Para edificar a sua vida, para ajudar a sua caminhada do dia a dia. E como de costume, eu quero falar aqui a respeito da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a carta de Paulo aos Romanos, um versículo bastante conhecido. Romanos capítulo 12 e o versículo 2, né? Diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje eu quero usar esse versículo para a base aqui da nossa meditação, para a base da nossa exegese, né? Paulo usa aqui algumas palavras-chave e sobre essas palavras que eu quero falar. Pois bem, Paulo usa aqui, ó, não vos conformeis. Essa palavra conformar ou conformeis, no original é tomar forma. Paulo está escrevendo para uma igreja que está em Roma, a maior capital, a maior cidade, a maior potência que existia na sua época. E ali vivia uma igreja, no meio desta cidade. A cidade era muito corrompida, né? Roma era cheia de idolatrias, orgia, vários deuses. Então Paulo usa a palavra não vos conformeis, mas nos original não tomar a forma, não se moldar, né? Essa é a primeira palavra, com este mundo. E a outra palavra que eu quero chamar a atenção aqui é mundo, porque a palavra mundo aqui no original é o sistema, né? O sistema corrupto, o sistema tanto religioso, tanto como governamental, né? Então Paulo está dizendo, não tomais a forma do sistema, né? O sistema de Roma que existia na época, mas transformai-vos. A outra palavra aqui que eu quero chamar a sua atenção para nós adentrarmos é essa aqui, transformai-vos. Essa palavra no original, ela é metamorfose. Metamorfose, para que você possa entender, ela é uma mudança radical, uma mudança acontecida de dentro para fora. Metamorfose é bem explicada quando você vê um casulo, né? Uma largata, que ali dentro tem um casulo, tem uma largata e que futuramente vai virar uma borboleta. Isso é metamorfose, é uma mudança radical. Então, a palavra conformeis é tomar forma ou se tornar molde. A palavra mundo aqui é sistema. E a palavra transformai-vos é metamorfose, é uma mudança radical. Pois bem, agora que eu expliquei essas palavras no seu sentido original, a minha exegese, o meu assunto vai partir daqui. Nós poderíamos tomarmos por base a própria vida do apóstolo Paulo para explicar esse versículo. Por quê? Porque a vida do apóstolo Paulo foi uma metamorfose, né? Foi uma mudança, foi uma renovação. Nós sabemos que Paulo, que antes se chamava Saulo, ele era perseguidor da igreja, né? Procurava matar, perseguia, e depois que a sua mente foi aberta, que Paulo teve uma metamorfose, uma transformação,
né, Paulo passa de perseguidor a ser perseguido, né? E uma mudança tão radical e tão impactante no nosso mundo, no mundo evangélico, no mundo cristão, porque Paulo é autor de 13 livros do Novo Testamento, né? Então isso aí poderíamos ilustrar esse versículo, né? Essa aqui, ó, não se conformar, porque Paulo não tomou forma do sistema mundânico que ele vivia, né? Os saduceus, né? Paulo não se tornou ali um legalista da lei como ele era. Paulo foi transformado, né? E por ele ser transformado, né, ele também transformou o mundo. Mas eu não quero falar hoje a respeito da vida de Paulo, porque muitos de vocês já conhecem muito bem. Eu quero falar aqui acerca de dois homens que está mais perto de nós na história e que também explica bem aqui esse versículo, né? Explica bem a palavra não conformar, né? Não tomar forma do mundo, do sistema, mundo-sistema, não se conformar com o sistema, mas transformar o sistema pela renovação do entendimento, né? Paulo transformou o sistema da sua época. Eu quero falar então sobre duas pessoas aqui. A primeira pessoa que eu quero falar aqui, tomar por base para explicar esse versículo, é o personagem chamado John Hus. John Hus. Se você nunca ouviu falar em John Hus foi quem antecedeu Martinho Lutero. Nós conhecemos Martinho Lutero, muitas pessoas conhecem Martinho Lutero pelo fato de ser ele o protagonista da Reforma Protestante. Mas John Hus surgiu na história antes de Martinho Lutero. John Hus também, assim como Martinho Lutero, era um cristão romano que, mediante os estudos da Bíblia, né? John Hus era também professor, era um teólogo, então ele foi tendo entendimento da Bíblia. E John Hus, ele seguindo ali as ideias de John Wycliffe, né? Que também era professor na mesma faculdade aonde John Hus, eles tinham a mesma linha teológica. Então, eles, observando algumas coisas que Roma ensinava, né, fora aqui da concordância bíblica, eles começaram esta reforma, né? Eles foram os primeiros que propagaram, né, iniciaram essa reforma que se deu em Martinho Lutero como a reforma protestante. Pois bem, John Hus, né, ele pregava a primazia bíblica, né, que a Bíblia era a autoridade. Nessa época era se pregado pela Igreja Romana que a palavra do Papa era acima da Bíblia, né? A palavra do Papa era a autoridade, a última autoridade, era a autoridade máxima, era a palavra do Papa. Então, John Hus, ele pregava que a Bíblia era a primazia, né? Era a primazia. John Hus também pregava sobre a justiça social e uma sociedade igualativa. A comunhão deveria ser servido a todos, né? Ali a hóstia, que era se dada, que até hoje é se dada na Igreja Católica Romana, então era dada só aos magistrados. Então John Hus pregava que a hóstia, essa comunhão, deveria ser dada a todos, até aos pobres, né? Igualdade aos mais pobres. Então foi John Hus que começou aí essa ideia
né? Essa ideia da reforma. Eu achei muito interessante porque Joe Hus, né, que começou essa reforma, quando o Joe Hus se adentra a esses assuntos, assim como Lutero, ele é impelido, né, ele é proibido, ele é caçado pela Igreja Romana. E quando o Joe Hus é pego, né, e vai ser morto, ele é morto numa fogueira. A história diz que quando ele está para ser morto, está ali na fogueira, né, ele lança uma profecia bastante conhecida, né, porque ele diz assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui 100 anos surgirá um cisne que ninguém poderá calar. É interessante que quem conhece a história sabe que a palavra Hus significa ganso. Por isso ele diz: hoje vocês estão matando um ganso. Porque Joe Hus, se você for olhar o nome, seria João Ganso, né? Então, depois de 100 anos, aí surge Martinho Lutero na história. Então, por isso, eles atribuem essa profecia de Joe Hus a Martinho Lutero, né? Porque depois de 100 anos da morte de Joe Hus, Martinho Lutero surge na história. Mas diz a história que os adeptos de Joe Hus, depois da sua morte, do seu assassinato, a Igreja de Roma achou que ia calar a boca dos seguidores. Mas a morte de Joe Hus deu mais ênfase ainda para os seus seguidores, a ponto deles começarem a disseminar, né, as ideias e as doutrinas de Joe Hus. Então, eu quero falar sobre Joe Hus, né, igual eu falei, e sobre Martinho Lutero, porque aí depois surge o Martinho Lutero, né? Martinho Lutero é famoso, é o que nós mais conhecemos na história, porque Martinho Lutero também prega contra as indulgências, né? Joe Hus também pregava contra as indulgências, porque a Igreja de Roma massacrava os camponeses, cobrava muito caro dos camponeses. Então depois, quando surge o Martinho Lutero na história, eu acho muito interessante a história de Martinho Lutero, e eu quero vos chamar a atenção aqui, porque se você não leu, né, leia a história de Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero se torna, né, monge, Martinho Lutero era um monge agostiniano, né? Martinho Lutero se forma, celebra a sua primeira missa. A história diz que Martinho Lutero, depois de celebrar a sua primeira missa, ele vai fazer uma viagem para Roma, porque Martinho Lutero tinha desejo de conhecer os utensílios que diziam estar na igreja, na Catedral de Roma. E uma das coisas que se diziam que estava ali era um pedaço da sarça, né, que Moisés viu, as correntes que prenderam Paulo e algumas demais coisas. Mas a história diz que Martinho Lutero volta de Roma decepcionado por causa do que ele viu ali, os abusos e os exageros. Então Martinho Lutero já volta dali meio decepcionado. E quando Martinho Lutero chega na vila de Wittenberg, é o que me chama a atenção, porque Martinho Lutero se debruça sobre a Bíblia e ele começa a ensinar a Bíblia ali em Wittenberg. E o que me chama a atenção, que é interessante, é que a Bíblia, ela não era ensinada como nós ensinamos hoje, né? Hoje nós pegamos um texto, preparamos um sermão, escolhemos a mensagem, mas a Bíblia, ela era ensinada por sequência. Se pegasse o livro de Gênesis, ia de capítulo a capítulo. Em cada reunião falava sobre o capítulo 1, depois capítulo 2, capítulo 3, e assim por sequência. Era assim que era ensinado a Bíblia nesse tempo. Mas o que que me chama a atenção? Que nesse ano que Martinho Lutero está, que é o ano da Reforma, que Martinho Lutero está na vila de Wittenberg, aparece ali um monge mandado pela Igreja de Roma, né? Um monge chamado Tetzel, John Tetzel.
aparece em Wittenberg vendendo indulgências, porque o Papa Leão X manda ali, com sua assinatura, ele vender indulgência para construir a Basílica de São Pedro. O que me chama a atenção nessa história é que, quando Tetzel chega, no mesmo ano em que Tetzel chega, na vila de Wittenberg, que ele começa a vender as indulgências, e a história diz que Tetzel vendia indulgência que perdoava pecados que a pessoa nem ainda tinha cometido, né? Ele vendia indulgência para livrar almas do purgatório, para pecados cometidos, e isso ia de acordo com a necessidade. E uma das frases muito famosas de John Tetzel era que quando uma alma na caixinha te lindar, uma alma do purgatório se livrará, né? Mas o que me chama a atenção é que um dia, diz a história, que Martinho Lutero está pregando, né? Sai para evangelizar, e evangelizando uma pessoa, quando Martinho Lutero diz que aquela pessoa precisava aceitar a Jesus para ser salvo, professar a fé em Cristo para ser salvo, aí aquele homem tira da sua bolsa uma indulgência carimbada pelo Papa, com a assinatura do Papa e com a assinatura de esse John Tetzel, dizendo que, aí ele diz para Lutero que ele não precisaria fazer mais nada, porque aquela indulgência já garantia a ele o direito da salvação. Então, para Lutero, isso foi a gota d'água. A história diz que depois disso, Lutero volta para o castelo de Wittenberg, né? Ele promove ali, escreve ali as suas 95 teses e fecha a porta ali do castelo de Wittenberg e prega as 95 teses. O que me chama a atenção nessa história, para você que está me ouvindo? Que foi no mesmo ano, né? No mesmo ano que Tetzel aparece com um absurdo desse, né? Vendendo indulgência, oprimindo mais o povo, Martinho Lutero não esperou passar, foi no mesmo ano. Veio-se o protesto, ou seja, veio a reforma protestante. Lutero, não pensando nas consequências, mas pensando na questão da libertação do povo, libertando o povo da escravidão de Roma, da opressão, dos abusos, Martinho Lutero se protesta, fecha a porta da sua igreja e se protesta contra esses abusos, né? Uma das coisas que Martinho Lutero também protestava era que em Roma os cardeais, os bispos e os papas compravam o seu lugar, né? Pagavam para ter direito ali entre os magistrados. Então, Lutero também protestou contra isso. Então, queridos, eu acho muito interessante essa história. Eu quis trazer esse assunto nos dias atuais, por quê? Porque se comemorou aí os 500 anos da Reforma no Brasil, né? Os 500 anos da Reforma no Brasil. Então eu me fiz essa pergunta esses dias e quero trazer para você que me ouve, que está aí me assistindo hoje. Eu digo ser protestante, eu digo seguir a fé, o caminho que Martinho Lutero começou. Mas eu me pergunto, contra que eu me protesto hoje? Contra que? Martinho Lutero, assim como Wycliffe, assim como John Huss, eles protestavam contra os abusos da fé, os abusos dentro da casa de Deus, aquilo que estava de exagero contra as Sagradas Escrituras. Por isso, eu trouxe essas duas personagens. Olha o que John Huss e
Martinho Lutero fez? Eles foram transformados. As suas vidas foi uma metamorfose, foi uma mudança. Eles não conformou com o sistema, o mundo corrupto que eles viviam na época, mas transformou a história com o seu conhecimento. É isso que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E é isso que eu trago para a nossa memória, para os nossos dias. Por quê? Nós estamos calados, nós estamos nos associando, nós estamos tomando a forma do mundo novamente. Eu torno a perguntar, contra que nós temos protestado? Olhemos a situação que se encontra várias denominações no nosso Brasil, né? Nós temos aceitado tudo. A pergunta é, se você é da fé protestante, contra o que você tem protestado? Eu achei muito interessante que John Hus foi queimado numa fogueira. John Hus sozinho não importou. Ele foi excomungado do clero romano e foi morto. Martinho Lutero também foi excomungado. Lutero só não foi morto porque ele foi sequestrado por um rei que foi simpatizante pelas suas doutrinas e levou Martinho Lutero para um castelo e o escondeu ali. Senão, Lutero também teria sido morto. Mas eu quero vos chamar a atenção que esses homens sozinhos, só porque teve uma mudança de mente, só porque não conformou com o sistema mundano, com o sistema da época, eles transformaram sozinhos, enfrentando uma das maiores potências existentes, que era a Igreja de Roma, né? Nós vemos hoje aí as nossas igrejas, né? Muitas pessoas aí que estão mercadeando a fé cristã, né? Estão aí banalizando a Bíblia Sagrada, tantas coisas voltando a um costume antigo, pagão, né? E nós estamos calados. Então eu quero trazer à sua memória esse vídeo aula, né? Que você possa olhar para os nossos pais na fé, olhar para esses homens e entender aqui a Bíblia Sagrada, né? O que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos transformar o nosso entendimento com a luz da palavra e não aceitar aquilo que é errado. Nós não podemos nos tornar o molde do mundo, mas o mundo que tem que olhar e nos espelhar a nós. A igreja precisa ser influenciadora. A igreja não pode ser influenciada, mas ela tem que ser influenciadora. Ela tem que se cumprir o seu papel de igreja. Nós temos que cumprir o nosso papel de cristão na história, né? Mesmo que isso custe a nossa vida. Muitas pessoas não gostam de falar de assuntos polêmicos nas redes sociais, porque muitas pessoas não podem gostar e hoje em dia as pessoas estão aí falando só o que as pessoas querem ouvir, para ganhar seguidores, né? Para ganhar likes, mas não falam a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade, o que a Bíblia diz, né? Para nós refletirmos num tempo que nós vivemos, né? Um tempo politicamente correto, onde a gente tem que tomar cuidado no que falar, mas a Bíblia é bem clara. Eu quero convidar a você que não conhece, leia a história da igreja, leia aí a história de John Hus, a história de John Wesley, a história de Wycliffe, né? Leia aí essas pessoas que vão inspirar a sua vida. Mais uma vez eu te faço a pergunta: se você é protestante,
Se você comemora aí os 500 anos da reforma no Brasil, então eu te faço a pergunta, contra o que você tem protestado aí na sua igreja? É um alerta para nós nesses últimos dias. Deus abençoe sua vida, fica com nós aí, porque daqui a pouco tem mais um conteúdo bom, abençoador para a sua vida. Isso é só um alerta para nós, para nosso crescimento, hein? É para o crescimento do reino de Deus. Viu? Fica com nós aí, estamos aprendendo juntos a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.